Olá, sejam bem-vindos ao curso do Rico Casamento. É um prazer recebê-los aqui e o nosso objetivo com esse curso é que você destrave qualquer pensamento que você não nasceu para ser rico. Por quê? Todas as pessoas que estão nessa terra, elas nasceram para desfrutar e aproveitar as riquezas que Deus já proporciona para aqueles que estão aqui. Então você faz parte disso. Muito bom. Eu acho que você comprou esse curso com o objetivo de fazer o seu primeiro milhão. E nós vamos te levar lá. É óbvio que fazer qualquer coisa na vida que seja íntegro, honesto e que dê algum resultado depende, claro, do teu esforço, da tua dedicação, do teu equilíbrio emocional frente a tudo que vai se explanar para você, né? Eu e a minha esposa, a gente passou por uma jornada muito forte juntos durante 21 anos. Esse projeto, o Rico Casamento, eu acredito que deve ter aí na faixa de uns 10 anos para acontecer. Mas não era o ponto certo. A gente ainda estava em evolução em muitas áreas e acredito que Deus, ele deu o ponto certo, a forma certa E o momento certo. e as pessoas certas, que é você que está escutando. Exatamente. Então, nosso propósito, nós vamos falar de coisas práticas, mas no início, como a gente crê muito nisso, a gente crê que não basta só você trabalhar, não basta só você estar num setor muito bom, não basta só você ter oportunidades. O mais importante é você se preparar para você ser rico. E a riqueza, ela precisa de preparação. Existe uma ciência para todas as pessoas que se tornaram ricas. E eu não sei se você sabe, eu espero que vocês estejam vendo em casal, mas não tem problema, você também pode comprar o livro do Rico Casamento e fazer o curso, mesmo que você seja solteiro, mas com a mentalidade correta de como se tornar um milionário. Não sei se você sabe, 80% dos ricos no Brasil, eles são ricos de primeira geração. O que significa isso? São pessoas como eu, como meu esposo, nasceram de famílias não abastardas, não ricas financeiramente, mas pessoas que trabalhavam no mercado tradicional, nossas mães dona de casa. Então nós viemos de uma classe média baixa, ou seja, estudamos em escolas públicas, não tivemos nenhuma regalia, benefício, nada que uma pessoa já que nasça num berço de ouro, nasça numa família próspera, tenha. Mas mais do que isso, nós não nascemos numa família de empreendedores e nós não nascemos numa família que tinha uma mentalidade de riqueza e abundância. E o que eu quero dizer com isso? Se você é brasileiro, se você nasceu no Brasil, você já nasceu numa cultura que te afasta da riqueza. Por quê? Muitas crenças, formações ligadas que o dinheiro, ele não é uma coisa muito boa. Ou que as pessoas que têm dinheiro fizeram alguma coisa errada, ilícita, ou a gente tem exemplo de políticos, pessoas que roubam, pessoas que sonegam imposto. Não é dessa riqueza que a gente está falando, a gente está falando da riqueza como Deus aprova, como Deus ensina na palavra, como a gente deve ser rico de uma forma correta. Porque não adianta você buscar riqueza em algo que é suspeito, em algo que seja ilícito, em algo que você saiba que não é tão correto, ou num desvio de verba, ou numa mercadoria que você não sabe a procedência. Não é dessa riqueza que nós estamos falando. A riqueza sustentável, a riqueza que cresce cada vez mais de forma abundante, é uma riqueza que é uma riqueza dentro dos padrões corretos, né, de ética profissional, de conduta, e essa riqueza ela precisa estar dentro da nossa mente, da nossa mentalidade. Na palavra de Deus fala que a metanoia, que é uma palavra grega, o que é a metanoia? É uma transformação da mente que eu tenho, daquela que eu fui formada, pelo meio que eu vim, pela minha família, pelos amigos que eu convivo, principalmente na formação quando a gente era criança, o que a gente ouvia sobre o dinheiro? Para pensar agora, o que você ouvia quando você era criança em relação ao dinheiro? Nós vamos estar falando sobre isso aqui. E isso vai formando as nossas crenças pelo dinheiro. Por exemplo, eu tinha uma crença sobre o dinheiro que
para eu ganhar muito dinheiro, eu tinha que trabalhar como um camelo, eu tinha que trabalhar 24 horas por dia, eu tinha que pagar o preço, eu tinha que estudar muito, me dedicar muito, arranjar um excelente emprego, ou trabalhar, né, fazer um concurso público. Essa foi a formação que eu tive, e eu estou falando de algumas décadas atrás. Ou seja, a formação que era basicamente duas formações que nós tínhamos. Ou você vinha de uma família que já era empreendedora, que tinha negócio, ou vinha de uma família que era trabalhador, que era CLT ou autônomo, que trabalhava muito, e você acompanhou todo esse processo na sua infância. Por exemplo, na minha infância, o que eu via? Sempre no dia do pagamento, havia sempre uma discussão sobre minha mãe administrava as contas, meu pai trabalhava. Então ele sempre brigava com a minha mãe, falando que minha mãe gastava demais, como é que pode ele trabalhar demais e não dá para pagar as contas. Tinha sempre dívida, então passava por situações financeiras, e você vai crescendo vendo aquilo ali, e você não vai muito compreendendo que o dinheiro ele flui naturalmente. Você começa a criar uma resistência sobre o dinheiro. E se você é resistente inconscientemente sobre o dinheiro, você nunca vai tê-lo, porque você está trabalhando de forma incoerente com a fluidez da riqueza. Então, nós vamos estar falando sobre isso, porque é importante que você entenda, tenha um caderno, ou seu note, o seu iPad, para ir fazendo anotações, e toda vez que a gente fizer uma pergunta, você anota, falando, nossa, eu pensei sobre isso, eu vi que o dinheiro era sujo, eu vi que o dinheiro não dava em árvore, eu toda vez que eu queria um presente, a minha mãe ou meu pai falava que a gente não tinha dinheiro, era o nosso caso, toda vez a gente queria uma bicicleta ou um patins, o que a gente ouvia? Não temos dinheiro para isso. Uma viagem para Disney, por exemplo, eu me lembro quando eu fiz 15 anos, né, algumas amigas, né, parentes iam para Disney e falaram assim, nossa, como que eu vou para Disney? Não tem nem dinheiro para pegar um avião. Ou seja, uma família, que hoje pegar um avião é mais barato, mas antigamente era uma coisa só de rico. Ou seja, você vai criando muitas resistências, que ser rico é difícil. E aí nós chegamos aos 40, 50 anos, 60 anos, olha para trás, o que você vê? Você trabalhou demais, trocou o tempo pelo dinheiro, às vezes abandonou sua família, abandonou a sua saúde, e quando chega na aposentadoria, você entra na estatística, né, do IBGE, ou seja, que você vai ser mais um aposentado que ganha pouco, depende do governo e depende da ajuda de terceiros para sobreviver. Não tem coerência nenhuma nesse plano que nos foi passado, que foi passado para mim, e nós seguimos esse plano, nós arranjamos um emprego, pensamos em aposentar pelo INSS, tem alguma coisa errada disso, mas não é um plano de riqueza, é um plano de sobrevivência. E você vai chegar lá na sua idade, 60, 70 anos, né, sem saúde, sem tempo para a família, não desfrutou, não viajou, e agora você está muito doente. A maioria dos aposentados fica doente porque não sabia que tinha que cuidar da saúde, não tinha tempo e nem dinheiro para cuidar da saúde. Ou seja, agora gasta dinheiro com remédios, a aposentadoria vai em remédio, em consulta médica, e a pessoa sobrevive e acaba o quê? Ficando um aposentado triste, porque parece que perdeu o tempo todo da vida dele só trabalhando. Então a vida não foi feita só para trabalhar. A vida foi feita para várias coisas ao mesmo tempo, desfrutando o que Deus fez para nós. Porque a terra foi criada para nós, a riqueza, tudo isso não foi criado para o animal, nem para a árvore, foi criado para o ser humano desfrutar. E eu quero que você aqui, nós queremos que você mergulhe dentro dessa mentalidade correta, para que você possa perceber daqui a um tempo que não é através do seu esforço, não é através de trabalhar muito, não é através de achar uma coisa mágica que fique rápido, de uma vez só, rápido, como tem muitas promessas na internet, mas que você, de uma hora para outra, como um clique, você vai ver que a tua vida passa a ser abundante e a prosperidade começa a te alcançar de uma forma que às vezes você passou 10, 15, 20, 30 anos e não conseguiu chegar à sua liberdade financeira e independência financeira. Isso que a Cris está falando tem tudo a ver, e é tudo que a gente viveu, né? A gente não quer fazer você chegar ao primeiro milhão e parar. A gente quer que você cresça, que você realmente progrida e prospera de uma forma vertiginosa e constante. Porque ficar rico, né, da forma que Deus aprova, requer que você faça uma limpeza ainda nessa parte do coração, dos pensamentos. Então a gente te convida, essa aqui é a primeira aula, para que você assente um pouco a sua ansiedade, que você fique em paz, porque esse primeiro milhão vai chegar na sua vida, com certeza absoluta, a menos que você desista. Só que o principal é o que a gente vai fazer até a 10ª aula.
Esse é o principal, onde basicamente você vai entender o que nós precisávamos fazer e fizemos para dar uma limpada na nossa vida, na nossa mente, do nosso coração, para que a gente possa, a gente estivesse pronto para que Deus queria fazer com a gente. Então, muito além do que ficar rico financeiramente, de você desfrutar de uma casa, de um carro, de uma casa na montanha, não importa o que você queira da sua vida, seus sonhos são um projeto de Deus para sua vida. A gente vai falar, inclusive, numa aula que Deus que coloca os seus sonhos no teu coração. É Ele que coloca e é Ele que quer realizar. Só que você precisa, antes de mais nada, se tocar de algumas coisas que você foi programado a pensar. E essas coisas te afastam da riqueza. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Rico Casamento. Esse é um projeto de Deus para sua vida, não é um projeto de Bruno e Cris. Na verdade, eu sinceramente acredito que a gente poderia estar desfrutando, poderia estar fazendo qualquer coisa aqui. Olha só que ambiente maravilhoso. Mas nós falamos o seguinte, não, a gente tem que abençoar casais para que eles sejam até mais abençoados do que a gente, em nome de Jesus, porque um dia nós fomos atingidos por essa clareza do que é ficar rico realmente, mas de uma maneira completa. Onde a sua saúde está elevada, onde a sua psique está elevada, não está caindo essas ciladas que está acontecendo hoje com a sociedade, o seu intelectual, a sua parte familiar, os seus filhos, né? A sua riqueza financeira, mas também o seu fazer, o seu trabalhar, o seu empreendimento, o seu negócio estejam alinhados e crescendo, progredindo, prosperando. Porque não adianta, né? Não existe pessoa mais pobre no mundo do que aquela que só tem dinheiro. Tá bom? Então, sejam muito bem-vindos ao Rico Casamento. Essa aqui é apenas uma introdução e vamos até a próxima aula. Deus abençoe vocês e vamos que vamos. Papel e caneta na mão. A gente vai falar muitas coisas extremamente importantes para você aplicar de imediato. Então tenha papel e caneta na mão. Tchau, tchau.